Deus é muito bom, queridos, e é a razão de estarmos aqui nesse lugar. Quando a gente pensa um pouco em algumas coisas que queremos fazer, o pastor Roberto fez menção de, na época que nós chegamos aqui, e era interessante que naquele tempo eu tinha um trauma terrível em relação à questão de ser pastor. Até porque eu fui pastor por 6 anos, antes da Ágape, mas eu não tinha discernido que eu tinha um chamado pastoral. Então, fui pastor por força das circunstâncias. Precisava de alguém que chamasse de pastor. Eu estava lá, aí bota o Luizinho. E foi nesse contexto. Eu tinha uma única oração: Senhor, não deixa o povo ir embora. Não deixa o povo ir embora, segura o povo. Mas sabe, queridos, quando o Senhor nos diz que os meus caminhos não são os teus caminhos, meus pensamentos não são os teus pensamentos, a gente começa a entender que Deus faz coisas que depois a gente começa a imaginar que não tem nada a ver com a gente, tem a ver plenamente com Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Aí a gente não consegue. Na época que eu vim aqui, era uma terça-feira, o pastor Roberto e o Bob foram nos buscar lá em São Paulo, em Guarulhos. E o pastor Roberto vinha conversando empolgado sobre a igreja, a visão da igreja. E para a gente tudo isso era novo. E eu confesso a vocês que eu vi aquela empolgação do pastor Roberto, mas eu não tinha empolgação nenhuma. Porque naquele momento, tudo que eu não queria era assumir um ministério pastoral. E quando eu saí da igreja, eu conversei com Deus. Às vezes, querido, não funciona não. Eu conversei com Deus e disse: Senhor, me leva para algumas igrejas pequenas, onde, quem sabe, eu possa ser alguém que esteja ajudando ali o pastor. Então, essa era a minha intenção, e era o que eu acreditava plenamente. Mas, em algumas coisas, Deus nos responde diferente daquilo que a gente quer. E nós temos que aprender: quem é Senhor é Ele. Daí, quando você começa a depender de Deus, pode rasgar a sua agenda, que quem vai funcionar é a dele. Pode rasgar os seus projetos pessoais, que é o dele que vai funcionar. Sabe, queridos, e a gente começa a ver essas coisas acontecendo. Eu já estava aqui, fiquei maravilhado com a fala da Aline, que pediu, né? Eu tenho que me batizar hoje. Pressa. As coisas de Deus é com pressa. Não dá para protelar muito. E hoje eu vou estar falando, vou tentar. Desculpa, eu preciso tomar água aqui, que minha garganta está muito seca. Vou tentar falar sobre o retorno do primeiro amor. Amém? O retorno do primeiro amor. Bom, estou acostumado com retroprojetor. Aqui, esse negócio aqui é mais tecnológico. Retroprojetor, eu acho que está com... Opa! Começou a funcionar. Queridos, nós vamos estar lendo Apocalipse capítulo 4, capítulo 2, de 4 a 6. E assim diz a palavra do Senhor. Antes que eu comece a ler, quero trazer para vocês um grande abraço da sua igreja, lá em Fortaleza. Tá? E quantos aqui já conhecem Fortaleza? Quantos? Opa, um bom número. Pois é, e os que não conhecem estão convocados a conhecerem aquela cidade, tá bom? Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 4.
Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Queridos, a igreja de Éfeso, antes de falar da igreja de Éfeso, eu queria falar sobre João, a revelação que Deus traz a João, e é algo extraordinário, porque João é aquele homem, de todos os discípulos de Jesus, ele foi o único que não teve uma morte cruel, não teve vírgula, houve uma tentativa, ele foi jogado num caldeirão de óleo quente incendiando, e eles não entendiam que Deus era com aquele homem, e havia um propósito específico para ele. Depois ele é tirado do caldeirão sem nenhuma marca de queimado. Um aleluia aí, um glória a Deus. Sabe, queridos, e viram que não tinha jeito com aquele homem. Então, o que faz? Bom, já que o homem não morre, isso ele já estava nos seus 90 anos, né? Já estava na década dos 90, já estava aí com a... Mas viram, já que o homem não morre, vamos fazer o seguinte, vamos mandar ali para a ilha de Patmos, e ele vai tirar o resto de suas vidas lá. Bom, e ali estava João, e João havia passado por toda aquela situação, por toda aquela celeuma. No entanto, quando ele chega na ilha de Patmos, então Deus se revela a ele. Deus se revela a ele. Deus se revela a ele. Amém. Então, queridos, o Deus que traz a revelação a João, por incrível que pareça, é o mesmo Deus que traz revelação nos dias de hoje. Porque entendemos que Deus, Ele é atemporal. Ele é atemporal. Eu gosto muito de Isaías, capítulo 6, 9. O menino nos nasceu, o filho nos deu, capítulo 9, versículo 6. Quando diz, um menino nos nasceu, ele está falando de, nasceu passado. Um filho se nos deu, passado. E o governo está sobre os seus ombros, presente. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, quando pensamos nas coisas de Deus, nas coisas do reino, não podemos pensar sobre alguém que o tempo vai fazer alguma coisa, vai limitar alguma coisa, até porque Ele é Senhor do tempo. Aleluia. Então João tem essa revelação acerca das 7 igrejas da Ásia Menor, e entre elas está a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso. Mas quando pensamos em revelação, gosto muito de trazer um paralelo entre João e Isaías. Porque quando observamos um ambiente da qual eles experimentam, eles estão distantes no Cronos, no nosso tempo, eles estão distantes a 8 séculos de distância entre um e outro. Mas é interessante que Isaías ele vai estar falando acerca dos seres espirituais, que eles voam com 2 cobrem os pés, com 2 cobrem o rosto, com 2 voam, e eles declaram santidade ao Senhor, santo, santo, santo é o Senhor.
Aleluia. E quando eu vejo da experiência desses dois homens, que apesar de tão afastados pelo tempo, o que é diferente nessa revelação é o propósito que Deus coloca. Enquanto João, Deus tem uma mensagem para as 7 igrejas, e ele vai falar também sobre o futuro da igreja. Isaías é interessante. Isaías, até o capítulo 5, ele vem falando, ele bate muito forte acerca do pecado. Ai de vós, ai de vocês, ai de vós, ai de vós, ai de vós. Mas quando ele tem essa experiência, essa revelação de Deus, naquele momento ele não fala mais agora ai de vós, ele fala ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Meu Deus, se você vai ver até o capítulo 5, você não vai ver esse homem de lábios impuros. Mas aqui é uma confissão de Isaías. Eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram. Aleluia. Sabe, queridos, quando a brasa viva é tocada nos seus lábios, e diz: a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Naquele momento ele ouve a voz do Senhor. E é interessante que a voz do Senhor é uma pergunta que ele faz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Mas depois de confessar, depois de ter seus lábios tocados, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, queridos, a revelação de Deus, ela não acontece simplesmente para o nosso bem-estar. A revelação de Deus, ela acontece porque Deus tem algo a fazer. Nada vai acontecer sem Deus revelar os seus profetas. Aleluia. Eu estou meio enrolado aqui com esse negócio da mão. Então, queridos, em Isaías, nós encontramos, em Isaías 6, 2, serafins por cima dele, cada um tinha 6 asas, 2 cobriam seus rostos, 2 cobriam seus pés, 2 voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Aí nós vamos para Apocalipse, capítulo 4, versículo 8. E os 4 animais tinham, cada um, per si 6 asas ao redor e por dentro, cheios de olhos, e não descansavam, de dia e de noite, dizendo: Santo, 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 é o Senhor Deus poderoso, que era, que é e que há de vir. Então há essa questão de que é como se eles estivessem no mesmo ambiente, separado pelo tempo, mais ou menos cerca de 8 séculos, mas o propósito de Deus para um era diferente do propósito para outro. E Deus tem propósito nas nossas vidas. Nem sempre os propósitos, eles vão ser clonados, vão ser copiados. Cada um de nós nascemos porque havia um propósito no céu a nosso respeito. Nós não nascemos para ter um propósito, nascemos porque havia um propósito. Aleluia. Então, queridos, a igreja de Éfeso, ela era uma das 7 igrejas mencionadas, como já falamos, conhecida por suas boas obras, perseverança. No entanto, ela havia perdido o essencial, ela havia perdido o primeiro amor. E quando nós pensamos nessa igreja, no seu contexto, era uma igreja próspera, uma igreja poderosa, com grande influência, mas também era uma igreja que tinha seu trabalho pesado, trabalhava duramente, fervorosa em seus serviços e atividades. Então a gente deve ter um certo cuidado, que nem sempre trabalhar muito significa dizer estar no centro da vontade de Deus. Às vezes a gente está fazendo muito, está cansado, está correndo,
Mas muitas vezes, o discernimento que Deus quer nos dar é de parar. Às vezes, precisamos parar. E houve o desvio. O desvio é que deixou de lado o amor, aquela paixão inicial. Então, com isso, queridos, nós, em primeiro lugar, queria perguntar o que é o primeiro amor. E em 1 João 4,19, declara que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Não haveria nenhuma possibilidade de estarmos nesse lugar, nesse ambiente, nesse recinto, tão gostoso, tão aprazível, se o Senhor não tivesse nos amado primeiro. Deus olha para a terra e vê que não há um bom sequer. Mas Ele sabia que tinha um bom com Ele. Jesus, Ele manda para esse propósito. Aleluia. Então, queridos, o primeiro amor, ele é envolvido de entusiasmo, a alegria e a paixão inicial pela fé, a obediência seguir os ensinamentos de Cristo com fidelidade, sabe, não é seguir simplesmente porque alguém disse que eu tinha que seguir, mas seguir porque há uma chama que arde no meu peito, há algo dentro da minha alma que me impulsiona a seguir os ensinamentos de Jesus, sendo obediente ao que Ele instrui. Não é apenas porque alguém disse. Se alguém disse, glória a Deus, mas eu não tenho, eu sei que o que tenho que fazer, vou fazer, não vou esperar que alguém mande. Aliás, na casa do Senhor não tem favor. A gente imagina muito, né? Eu vou fazer um favor. Não faça favor, não. Normalmente um favor requer um pagamento posterior. Eu vou pagar um favor com outro. Quando fizer o irmão, faça por amor, sem que isso gere dívida. Amém? Faça porque você tem prazer nisso. Aleluia. E quando falamos do primeiro amor, também há a questão da prioridade. Da prioridade. Prioridade é colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. O texto muito conhecido, Mateus 6:33. Buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua? E todas as demais coisas, ou todas estas coisas, vos serão acrescentadas. Ou seja, quando começamos por cima, queridos, pode ter certeza que a resposta vem aqui para baixo. Aleluia. Glória a Deus. Em segundo lugar, o que perdemos? Por que perdemos o primeiro amor? Por que perdemos? Mateus 24:12 declara: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará, o amor de muitos se esfriará. Queridos, falar em iniquidade, falar em pecado, falar em coisa feia, coisa ruim que está acontecendo nos nossos dias, tem muito pano para manga, dá para falar muita coisa das coisas ruins que estão acontecendo. Os irmãos sabem que a gente olha para o lado, é a maldade se instalando, a gente olha para o lado, é a iniquidade, sabe, em todos os lados. E por conta disso, o amor de muitos está se esfriando, o amor de muitos. E porque está esfriando, então nós acabamos encontrando o quê? Distrações. Um exemplo de distração é Pedro, quando ele está aquela onda forte, aquele vento forte, Jesus vem
Se és tu, manda que eu vá ter contigo. Ele vai e ele sai com muita coragem, ele sai ali pisando como se quem estivesse pisando em solo firme. Mas o que acontece? A distração. Ele começa a observar a força do vento. E aí ele se distrai. O que é distração? É tirar Jesus do foco. Então, quando tira Jesus do foco, queridos, coisas começam a acontecer. A rotina, que muitas vezes somos robotizados pela rotina. Quando eu penso em Moisés, ele desce do monte, e era tão extraordinário que o brilho no seu rosto, as pessoas não conseguiam olhar, sabe? Ele tinha que colocar ali um véu para falar com as pessoas. Então ele dava, todos os dias as pessoas iam ali, e ele tinha que colocar o véu para atender as pessoas. Mas o tempo foi passando, e aquilo ali que era a glória de Deus na vida de Moisés, também ele foi perdendo essa glória, exatamente por conta das distrações, por conta da rotina, por conta do mesmismo. Então Moisés, esse homem de Deus, ele começa a perder a glória, o brilho começa a ir. Chegou uma hora que não tinha mais glória, mas ele continuava usando o véu. Sabe, queridos, precisamos ter muito cuidado, porque a glória de Deus é algo que nos marca, e nós não podemos deixar por menos. Isso é fruto de comunhão íntima, é fruto de intimidade com Ele, é fruto de tempo com Ele. Aleluia. Sabe, e isso acaba trazendo também o quê? Desânimo. Em terceiro lugar, consequências de perder o primeiro amor. Jeremias 2:2 traz uma declaração tremenda sobre isso. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem, e do teu amor, quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra não semeada. O primeiro amor, queridos, a pessoa não fica questionando muitas coisas não, porque tudo que ela quer está perto, tudo que ela quer é sentir aquele afago, tudo que ela quer é sentir aquele cheiro. O primeiro amor nos faz isso. Mas o que acontece? Como consequência de perder o primeiro amor, frieza espiritual. Sabe, quando pensamos em frieza espiritual, é aquele crente do tanto faz. Ele não se envolve com nada, sempre fugindo da responsabilidade, sempre procurando um culpado para as suas dificuldades. Ele quer sempre o culpado. Eu lembro uma certa vez uma irmã chegou para mim, disse: pastor Luizinho, eu estou saindo da igreja. Eu digo: é mesmo, irmã? Estou. Estou muito triste, pastor Luizinho. Por quê, minha irmã? Pastor, você sabe que eu trabalho muito, sei, minha irmã. E aí eu chego fria na igreja. Não acontece nada. Chego fria e saio fria. Digo: puxa, irmã, é mesmo? É. A irmã vai sair da igreja porque chega fria e sai fria. É, pastor. Deixa eu lhe dar uma dica, minha irmã. Experimente chegar na igreja quente. Experimente chegar na igreja após uma semana de experiência com Deus. Experimente ir no lugar secreto. Experimente, minha irmã, ter uma vida com Deus extra igreja. Não é que a igreja não seja importante, mas igreja não é um posto de gasolina, um posto de combustível, onde simplesmente se vai. Não, é um lugar onde nós celebramos o nome do Senhor.
é um lugar onde nos reunimos em adoração, é um lugar onde o povo de fato se alegra porque Deus se manifesta. Sabe, queridos, então, não é um lugar onde, é claro que às vezes nós somos pessoas e somos sujeitos a um dia, de fato, a gente ter tido problema, e daí chega na igreja, se a gente abrir a porta do nosso entendimento, pode ter certeza que Deus vai falar. Não é que Deus vai falar, é que você vai entender o que Ele falou, porque Deus sempre fala. Aleluia. Quando você chega para adorar o Senhor, é impressionante, porque Deus está falando desde o princípio, até no aviso Deus está falando, no louvor, meu Deus do céu, é um estágio para o céu isso aqui, sabe, um louvor maravilhoso, coisa linda, sabe, Deus está falando, não é só música bonita, é ministração, é sacerdócio, é gente que está sendo usada por Deus para ministrar bênção ao povo. Bom, a irmã já mudou de algumas igrejas e ela continua indo fria e saindo fria. Porque a questão, queridos, é pessoal. Sabe, Deus nos pega de forma pessoal. Eu sei que Deus fala de forma coletiva, mas Deus, o nosso secreto é secreto. Aleluia. Desobediência. Sabe o que tem que fazer e não faz. Com isso, acaba acarretando, sabe em quê? Em perca de bênção. Mas pastor, a gente perde bênção? Perde. Você deixar de ganhar, você está perdendo. Alô? Aquela parábola dos talentos. A um deu 1, a um deu 2, a outro deu 5. Ao que deu 5, ele granjeou outros 5. Ao que deu 2, ele granjeou outros 2. E você observa que o de 5 granjeou muito mais do que o de 2. No entanto, a palavra de um foi a mesma palavra para o outro, porque Deus tem medida específica para cada um de nós. E Ele vai dizer: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Que palavra abençoada, entra no gozo do teu Senhor. Mas, queridos, aquele que recebeu 1, ele simplesmente enterrou. A palavra para esse foi servo inútil. Inútil. Sabe, queridos, então, o que é que nós aprendemos? Aprendemos que as bênçãos do Senhor, elas são reais, elas existem. E em grande parte, elas acontecem em decorrência da nossa fidelidade a Ele. Não é que Deus precise de alguma coisa. Não, mas a nossa fidelidade atrai as bênçãos de Deus. A gente tem tantas razões para agradecer a Deus. Nesse tempo de pandemia, eu ouvi uma pessoa, um médico lá na Itália, estava falando, ele dizendo que quando recebeu a conta, ele foi entubado e depois saiu, veio a conta, e era muitos mil euros, e ele começou a chorar. E a moça perguntou para ele: não se preocupe, porque a gente vai para assistente social e dá um jeito. Ele disse: olha, não estou preocupado com o valor, não, eu tenho como pagar isso aqui. Por que você está chorando desse jeito? Estou chorando porque eu já sou um homem idoso. E em todos esses anos, eu respirei sem gastar um centavo. Sem Deus me cobrar um centavo, Ele sempre me deu de graça. E agora, 5 dias que eu usei o oxigênio, estou pagando essa fortuna. Quanto devedor eu sou do Senhor. Em quarto lugar,
passos para voltar ao primeiro amor. Apocalipse capítulo 5, 2, versículo 5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, queridos, quando nós pensamos em voltar ao primeiro amor, nós precisamos pensar em reconhecimento. Precisamos reconhecer onde falhamos, onde deixamos o percurso da qual agrada de fato o Senhor. O arrependimento, precisamos nos arrepender. Desarrepende-te e volta à prática das primeiras obras, das primeiras. Grande parte de nós, queridos, se nós olharmos para trás, lá no início da nossa conversão, nós vamos recordar que nós éramos diferentes. Nós fazíamos coisas que hoje é difícil fazer. Mas é o primeiro amor que leva a fazer isso. Isso nos leva também à renovação. É trocar as vestes. É se santificar. Aleluia. Em quinto lugar, renovando o nosso compromisso com Cristo. Romanos 12, 1. Um dos textos mais conhecidos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia. Isso fala de devocional. Queridos, como servos de Deus, nós temos que ter nosso devocional. Leitura bíblica, oração, a sós com Deus, lugar secreto. Sabe, queridos, é hora de, muitas vezes, a gente não tem o que dizer, mas fica diante do Senhor, que Ele tem o que dizer. Sabe, queridos, culto, como Deus se alegra com o culto a Ele. Quando nos reunimos para cultuá-lo, como Deus se alegra. E gratidão. E gratidão. Ser grato em todas as coisas. Às vezes, queridos, nós temos visto tantas pessoas ingratas. Tantas pessoas. E como isso entristece o coração de Deus. Pessoas que não, sabe, sempre está arranjando uma desculpa para alguma coisa. E nós sabemos que Deus se alegra com a gratidão que há no nosso coração. Aleluia. Sabe, queridos, e quando eu estou diante de tudo isso, nós começamos falando sobre uma das 7 igrejas, que é a igreja de Éfeso. E o grande problema dela, qual era o grande problema? Perdeu o primeiro amor. E eu comecei a refletir diante do momento em que eu estava preparando essa mensagem, buscando algo que pudesse trazer assim um paralelo entre o que a igreja de Éfeso estava vivendo e o que é a vontade de Deus. Aí me vinha à mente o tabernáculo. É interessante que o tabernáculo, quando nós observamos, e o negócio fica bonito aqui. Quando nós observamos, queridos, na entrada, você tem o lugar do sacrifício, o altar do sacrifício. Em seguida tem o quê? A pia de cobre. Ok aí? Sim ou não?
esse tabernáculo não foi uma ideia de Moisés, que simplesmente ele consultou alguém que era especialista em desenho, para desenhar algo e deixar bonito. Não. Deus se revelou a Moisés, dando as medidas como o tabernáculo deveria ser feito. Então, cada detalhe desse tabernáculo é colocado por Deus, é dado por Deus para que Moisés replicasse. E é interessante, queridos, quando o tabernáculo ele se divide em 3 espaços, que é o átrio, essa parte de fora, o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo ou santíssimo lugar. Amém? É desse jeito? Então o que acontece? Quando o altar, ele representa exatamente o quê? Não dá para sacrifício. Sabe, queridos, quando eu olho para vocês aqui nessa noite, eu vejo pessoas que sacrificaram algo para estar aqui. Eu vejo pessoas que se esforçaram. Quantas pessoas com sono e até com vontade de ficar em casa, por causa do cansaço da semana. Mas sabe o que acontece? Eu vou sacrificar esse corpo. Vou sacrificar porque vale a pena. Eu estou indo cultuar o meu Deus. Então, queridos, passa pelo sacrifício, mas depois do sacrifício tem uma outra coisa, que é a pia de cobre. A pia de cobre, o sacerdote ele tem que lavar os pés e as mãos. Isso é chamado de purificação. Ou seja, ele tem que se santificar pela lavagem da água. Alô? Pela lavagem da água. Só que, no nosso entendimento, isso significa o batismo. Significa o batismo, purificação, morte e ressurreição. Tudo isso para quê? Para poder entrar no lugar santo. Amém? Então passou por esse processo. Aí ele vem agora para onde? Para o lugar santo. Agora no lugar santo, olha que curioso. Eu buscando de Deus discernimento, para entender um pouco a questão do lugar santo. Do lado direito está a mesa dos pães da proposição. Na frente está o incensário e do lado esquerdo a menorá. Não é assim? Sim ou não? Ok. Queridos, quando eu olhei para isso aqui, sabe o que eu vi? Eu vi a igreja. Eu vi a igreja por quê? Porque tem comunhão, tem adoração e tem a presença de Cristo. Então, o lugar santo, eu vi isso. Em seguida, tem um véu, que ali não está o véu, mas tem o Santíssimo Lugar, que é uma vez por ano, o sumo sacerdote ia e apresentava ali, diante ele ia sacrificar ali, diante da arca, que significava plenamente a presença de Deus. Agora eu me peguei a esse ambiente, comunhão, adoração e presença de Cristo. Aí me veio a seguinte coisa, qual era o problema da igreja de Éfeso? Qual o problema da igreja de Éfeso? É que a igreja de Éfeso, ela entrava pela porta, não sacrificava, não lavava
as mãos e os pés e ia direto para o culto. O sacrifício e a santificação representam o primeiro amor. Eles entravam, tudo era muito bonito, tudo era perfeito, tudo era muito organizado. O culto era completo, mas eles esqueceram o primeiro amor. Eles não sacrificavam e não... Eu estou aqui, queridos, trazendo uma analogia, tá? Eu estou trazendo uma analogia. Então, eles não sacrificavam, não se santificavam, mas ia direto para o templo. Aqui eu trago de volta aquela irmãzinha que disse que chegava fria e saía fria. Experimente sacrificar o Senhor. E o sacrifício acontece na semana. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. O sacrifício vai falar ao nosso coração, o tempo todo vai deixar viva a memória de onde nós estamos. Então, o sacrifício, queridos, representa isso. Quantos irmãos estão em grandes dificuldades? Mas quando ele fala em sacrifício, ele faz carreira. E nós precisamos entender, queridos, que sacrifício de louvor, temos que prestar diante do Senhor. Temos que nos colocar diante dEle, de forma íntegra, lavagem, vestes novas, uma vida santa. A pia de cobre representa isso, a purificação. A purificação. Então, queridos, um culto muito abençoado, cheio dos mistérios de Deus, onde o poder de Deus vai acontecer de forma extraordinária. As pessoas chegam aqui sem desprezar o primeiro amor. Chegam aqui sem ter desprezado o sacrifício, sem ter desprezado o sacrifício, aquilo que acontece durante toda a semana. Porque quando nós temos esse discernimento, jamais vamos esquecer daquele que rege a nossa vida, o Senhor nosso Deus. Aleluia. A igreja, quando eu olho para a igreja, eu vejo se a igreja tinha tudo, sabe? A igreja tinha tudo. Tinha sala de criança, tinha o Semente Ágape, tinha o AME, tinha os Fortes, tinha tudo. Mas tinha muitas pessoas com problemas. Por quê? Porque simplesmente chegavam aqui sem ter passado antes no átrio. Já chegava direto no lugar santo. E nós precisamos aprender a cumprir os processos. Átrio, lugar santo, para depois ir ao Santíssimo Lugar. Sabemos que o véu, ele já não existe, ele foi rasgado. Mas sem o primeiro amor, que está no átrio, não vai ao Santíssimo Lugar. Vai ficar só no ambiente do lugar santo. Mas Deus tem coisas maiores para nós. Deus quer nos levar a lugares mais altos. Deus quer nos levar a experiências extraordinárias. E para isso, queridos, tudo tem que acontecer. Sacrifício, lavagem de água, santificação, culto, contemplando as três, contemplando comunhão, adoração e presença de Cristo. Alô? Aí sim, como tudo isso está acontecendo, como fruto de algo que não foi burlado, algo que não foi passado por cima. Então, chegando aqui no lugar santo, para ir ao Santíssimo Lugar,
Quando você chega aqui, você já chega percebendo o aroma agradável que emite do Santíssimo Lugar. Então, queridos, qual o nosso desafio? O nosso desafio final: volte à intensidade do seu primeiro amor por Cristo e deixe essa chama arder tão forte que inspire todos ao seu redor a correr para Ele. Aleluia. Como é que está o teu culto? Como é que está a tua visão em relação ao templo de adoração, o templo da comunhão, o templo da adoração? É claro que Jesus está presente nesse lugar. Aleluia. Mas nunca esqueçam os processos de Deus. E que Deus abençoe vocês. Que Deus a cada dia, inspire mais e mais a vocês terem essa percepção muito nítida, esse discernimento de que Deus é pleno, Ele é completo em todas as coisas, mas nós também devemos cultuá-lo de forma plena, não deixando alguma coisa por acontecer, mas Ele vai, sem dúvida, nos abençoar naquilo que propomos diante dEle. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês e que a glória dEle se manifeste de forma tão extraordinária, que esse sacrifício, ele passa a ser gratificante, você tem prazer nesse sacrifício. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a cada um de vocês.